Começando mais um episódio do podcast Jornada Múltipla. Eu já tô aqui com o meu cafezinho, com a minha água. Minha convidada tá aqui tomando a aguinha dela também. E antes de eu apresentar para vocês oficialmente a nossa convidada de hoje, especialíssima, eu coloquei até um blazer, viu? Só para vir aqui Eu te tô vendo. entrevistar. Né? Geralmente eu sou um pouco mais leve, mas hoje eu quis vir assim à Tá sua sim, altura. apresentadora de TV. Então, já tava até recebendo umas dicas aqui. Já vou dizer para você curtir esse vídeo antes que você assista pela metade e tenha que fazer alguma outra coisa e volte, já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também podem se beneficiar desse conteúdo. Tenho certeza que hoje é uma tarde de muito conteúdo, além de uma trajetória incrível dessa convidada que eu vou apresentar para vocês já. Então não esqueçam agora e já clica aí, já dá sua curtida. Vou apresentar então para vocês nossa convidada de hoje, Mira Grassano. Olá! Seja muito bem-vinda, obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente Já tô hoje. feliz aqui, porque vocês falaram que eu posso ficar super à vontade, então, Pode. de vez em quando vou balançar a cadeira, porque a gente não podia balançar a cadeira na Na televisão, TV, não e pode fazer isso. a gente tinha que ficar meio estático, né? E depois passamos a andar, melhorou um pouco, mas agora, quando vou em podcast, que eu sei que eu posso balançar a cadeira, eu posso chamar quem está nos ajudando ali atrás, Sim, eu posso pedir café, que daqui a pouco eu vi que você tem, eu recusei, eu mudei sim. de ideia, Mudou de ideia. enfim, isso é muito Exatamente. bom. É isso. E é engraçado. Agora, eu cheguei a rir que quando você falou, a gente começou a andar. Começou a possibilitar isso depois de um tempo, né? Sim, durante muito tempo a gente ficava igual robô, literalmente, porque as TVs têm Sim. umas linhas de marcação, né? E antes de nós, jornalistas, começarmos a apresentar, eram modelos. E eles literalmente tinham que ficar assim, ó. Não sei se você se lembra do Cid Moreira. Os mais antigos vão Lembro. se lembrar do Eu Cid Moreira. lembro. Tinha que ser assim, implacável, reto, ombros retos, tudo assim, Ah, normal. não podia nem movimentar assim se você Não, ficasse. era muito, Entendi. né? Muito. Cabelo também, né? A gente devia ter os próprios laquês, assim, nas mulheres, porque o cabelo não podia nem cair no rosto. Não podia, não podia ter cabelo grande Ah, assim, também tinha cabelo isso, o cabelo era volumoso. sempre curto, né? Bem É, contido ali. e eu que era meio riponga, daí foi um Ah, parto, é? a transformação foi intensa. Nossa, imagine. Ai, me fala um pouco mais. Você tinha o cabelo mais soltão, assim, quando você foi pra Não, era TV? cabelo ruim mesmo, bem Ai, crespo, bem entendi. alto, bem E seco. eles não queriam, né? Eles De queriam o jeito cabelo nenhum, né. todo. Porque também faz um pouco de sentido o monitor, né, da TV, o vídeo, se você tem um cabelão ali, aquilo ocupa muito espaço, porque o corte da câmera é, a gente fala, né, um plano americano, tal, metade do corpo, e daí se o cabelo chama mais atenção do que a notícia, e não só o cabelo, o É porque a ideia brinco, era ser o cada mais anel, discreta, né, pra não chamar sim, atenção. Sim, mas hoje mudou tudo, esmalte. né. Não tá Eu mais acho ótimo. assim, é. Esses dias aí tinha um meme que o pessoal começou a encaminhar, eu não lembro o nome dela, porque eu assisto pouca TV hoje, mas assim, ela estava de regata e o braço bem forte, assim, não sei se você viu esse. Não vi. Aí o pessoal encaminhou e falou assim, que tem uns memes que é aquele do 6 e ônibus, né, você já viu esse? Nunca viu esse? Ai, Mira, eu sou a louca Decifra dos pra memes. mim. Hã. 6 e ônibus é porque um apresentador de um jornal foi falar bom dia, 6 e alguma coisa. Hã. E na sequência ele ia falar de uma notícia de um ônibus. Aí ele falou: Aí ele 6 de falou bom ônibus? dia, 6 e ônibus. Ele quer dizer, 6 e, sei lá, 35, um ônibus e não sei o quê. E aí, esses dias eu vi um outro que era uma apresentadora, ela tava de regata, por isso que eu lembrei aqui. Hã. E ela tava com o braço bem malhado, assim, e daí tava assim, bom dia, 6 e bíceps, né? Acho que era isso, e tríceps. Daí, aí eu ri um monte, né? Porque Muito antes bom. não podia, né? Era sempre Nossa, hoje o pessoal tá fechado. tatuado, o pessoal usa piercing, Sim, cabelo sim, crespo, enfim, tudo, tudo, sim. tudo, exatamente como a gente é. Eu acho muito interessante a Isso, naturalidade. isso. Antes não era natural, era uma imagem fabricada. Agora é natural. E as E pessoas se isso é muito identificam mais, interessante. né? Sim. Foram o quê? Eu estava olhando lá no seu currículo, pequeno currículo, viu, Fabrício? De 16 anos de TV, é isso? De TV 27? 27. Ah, de TV 27, porque Aham, eu vi que você. 17 da RPC. Ah, só de 17 anos na RPC. RPC. Aham. Sim, que bacana. Nossa, Não façam as 27. contas, não façam as contas. Ela Muda de começou com assunto. 5 anos de idade. É, não, só que não. Ela começou com 5 anos de idade, vocês não entenderam. Então, e me fala um pouquinho, então, quando você começou lá nos primórdios lá, como é que era, assim, como é que foi pra você toda essa mudança? Nossa, eu sempre conto, né, o pessoal não acredita muito, mas eu juro que é verdade. Dedinhos juntos aqui, ó. Eu cheguei na rodoviária de Curitiba em 89.
Rodoferroviária, né. E aí uma amiga, na verdade, assim, eu estudava com uma amiga lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, que tinha um primo que conhecia outro primo que morava aqui, sabe aquelas coisas assim? Sim. E Mas aí Fabrício veio assim também, ele me contou a história dele. É parecida, Fabrício? Ele que conhecia um primo com outro primo que ele veio parar aqui na casa desse Então, primo. aí o pessoal liga e dá aquele telefonema assim, né, indesejável: "Tá indo uma amiga minha, você pode receber". História. Sério? Ele me contou isso ontem, em reunião. Você sabe da minha história? Eu falei, não. Aí ele contou exatamente isso. Fabrício veio de onde? Vim de Cajati. Cajati. Nasci em Registro. Ah, então já vou falar de uns amigos que eu tenho lá, você vai conhecer. Ai. Olha só, e daí tinha um amigo esse que recebeu o telefonema, foi me esperar na rodoferroviária com um fusquinha branco, e eu cheguei Chegou a eu amiga da tinha prima. feito uma cirurgia, não podia nem carregar a mala. E vim e fui batendo de porta em porta das emissoras, dizendo que eu estava formada, que eu era mineira, que eu queria Ah, trabalhar, e te perguntar de onde você era. Você formou tudo, tudo, lá e tudo. veio pra cá. E vim pedir emprego na cara dura, sem Entendi. experiência nenhuma, experiência zero. E lógico que ninguém me deu emprego, mas 2 meses depois me ligaram de volta lá em Minas, dizendo que tinha uma oportunidade de cobrir férias de alguém. Uhum. E daí eu vim para cobrir férias e comecei a trabalhar, de fato, no Jornal do Estado, que antes era o jornal que abrigava o pessoal, todos os jornalistas que acabavam de sair da faculdade e tal, e a gente ia trabalhar no Jornal do Estado. Eu dei conta de ser demitida do Jornal do Estado. Então, assim, essa é minha lista negra, porque imagina, gente, eu não conhecia ninguém aqui, como que eu ia fazer pautas? Eu fui contratada, para o pessoal entender, para marcar as reportagens dos jornalistas. Só que para Ah, você marcar, conseguir temas, quem vai dar entrevista, você tem que conhecer as pessoas, sim. que são as fontes que a gente diz. Eu não era daqui, eu tinha 22 anos. Quem eu conhecia? Zero, ninguém, né? Como que... Então, É porque o pessoal acha que você trabalha na TV ali e te vê lá aparecendo na TV, você não faz mais nada nos bastidores, que você só aparece, apresenta e volta embora. E não é não, é assim. uma trabalheira doida. E aí eu fui demitida desse meu primeiro emprego, mas o meu sonho era trabalhar na televisão, né? Eu sempre tive esse sonho. Só que era um sonho muito sonho mesmo, sabe aquelas coisas malucas? Porque assim, eu era pobre, feia, não que hoje eu não seja, que eu seja rica. Mas eu era Hoje você é muito rica e pobre. linda. Gente, eu não tinha roupa para fazer televisão, nada disso. Então, assim, eu tinha um cabelo de hippie desse tamanho, desgrenhado, uma pinta horrível na face, cheia de pelo, espinha no rosto inteiro, sabe assim? E na exigência na TV, de Imagina, imagem, era né? toda uma E eu coisa. querendo trabalhar na televisão. Mas, glória a Deus, aleluia, sempre tem um anjo, né? Que olha para você e vê além, vê um pouco de potencial e vê que você pode chegar além. E assim foi, né? A Vânia Veltz, que era diretora na época da TV Bandeirantes, vou deixar você começar a sair com as minhas equipes. E eu comecei a sair com as equipes de repórteres na época da TV Band. E de repente, sabe aquela coisa assim, você está acompanhando o repórter, de repente o repórter deixa você gravar uma entrevista, de repente alguém faltou, a TV já te coloca para ir, Você já tá ali no meio, já tá tá ali, tá à entendendo. disposição, né? E assim foi assim que eu comecei a trabalhar em televisão. Não tinha Caramba. uma peça de roupa para fazer televisão. E as roupas eram de vocês, sempre? Sim, Tá na igual eu no época sim. podcast, eu já tô Não, repetindo todas as você minhas tá repetindo? Ixi, eu repito um monte o tempo inteiro. Porque olha só, na época sim, na época as roupas eram da gente, né, nas TVs Uhum, menores, depois na RPC que eles sempre, não só na RPC, na RIC também, aí vou contar, passei por todas, uhum. mas as emissoras mais estruturadas, eles te dão, né, o guarda-roupa, pelo menos sazonal, um de verão, um de inverno. Outras emissoras têm parcerias com lojas que daí Sim, você usa a roupa e devolve, que também é ótimo, né? sim. Você pode trocar com mais frequência. Mas era muito engraçado, porque eu tenho uma foto horrível, eu não gosto nem de lembrar. Eu fazendo reportagem, gente, com uma blusa de lã, com faixas desse tamanho, uma faixa amarela, uma faixa cinza feita à mão, grande, desse tamanho, e uma outra de macacão. Pensa numa imagem assim, deplorável. E você tem ela lá hoje, a foto, Eu tenho. guardadinha. E daí foi na Band que você começou, que você foi pra TV de fato, depois que você foi demitida lá Do jornal. do jornal. Foi. Aí, depois da Band, foi muito legal, porque começou um projeto novo,
a Band virou CNT na época. Hum. Aí, não, virou. Eu comecei, na verdade, essa emissora era Rede OM, eu tô confundindo, era Rede OM, que depois virou CNT, né? E aí eu fui convidada para trabalhar no SBT, que na época era TV Iguaçu, hoje é Rede Massa, né? E o SBT era o auge do Boris Casoy. O Boris Casoy Sim. terminava os jornais falando assim: isso é uma vergonha. E aquilo era assim, era a primeira vez que um jornal nacional fora da Globo batia em audiência, estava Sim, ele disputando. tinha essa representatividade, né? Eu Tinha, muito lembro disso. Eu forte. era novinha também, não tão novinha, mas eu Ah, mas lembro devia disso. ser bebê, devia. E estava ali brigando pela audiência. E nós formamos uma equipe fortíssima na época, nessa TV Iguaçu, para ter um jornal consistente, bem feito. Só que daí nós resolvemos fazer uma greve. E todos foram demitidos, desde o diretor até o office boy. Foi Caraca! assim, Isso que foi um ano isso? case do jornalismo nosso. Nossa. Lá por 92, foi ali no início dos anos Sim, 90, e o sim. dono da emissora foi apresentar o jornal. Não tinha Ele ninguém. mesmo foi Aham, corajoso, hein? sim. Olha, Ele que foi para a bancada apresentar o jornal. E foi lá que eu apresentei jornal pela primeira vez, olha que nessa interessante. emissora, Num entendi. carnaval que, assim, eu pedi, por acaso, falei: "Ai, vocês não querem deixar eu, trabalhar no carnaval aqui dentro da redação? Eu faço o dobro, eu trabalho mais, eu faço o que for preciso". E aí eles precisaram um dia lá num sábado de uma apresentadora, não tinha ninguém, sabe aquela coisa de não tinha ninguém, vai você e você mesma? Meu Deus, foi assim, a virada de chave na minha vida, aquele dia, naquela apresentação. Eu tive 2 momentos de O virada momento de chave. é o momento certo, né? Como é que fala? O O lugar lugar certo na hora certo na hora certa. certa. Foi, Às vezes é foi. isso, né? Interessante, né? Mas você só estava lá porque você tinha, eu sempre falo assim, eu não acredito muito em acasos. Eu acho que você meio que vai se preparando para estar disponível naquele momento que é a virada da chave. É, por isso é importante a gente falar para as mulheres que nós precisamos estar abertas, disponíveis e atentas, porque às vezes o carro passa na sua frente e você não vê. E uma vez só, né? Às vezes é uma É, vez só. e às vezes o medo nos paralisa, a autodepreciação, você não se vê como capaz. Se eu olhasse no espelho naquele momento, eu realmente me veria como não Se capaz. comparasse com quem já estava Com lá, quem já estava. De uhum, modo algum eu uhum. tinha condições. Mas eu queria tanto não ir para a rua trabalhar no carnaval, que eu falei: "Eu vou?", morrendo de medo, não me lembro ao certo, mas talvez eu tenha não dormido direito aquela noite, com medo e tudo, mas eu fui. E eu tô dizendo isso não para dizer que: "Ó, eu sou top", não. Eu tô dizendo isso para dizer a toda e qualquer mulher que esteja nos ouvindo agora: não deixe de tentar. Não deixe de ir, porque Perfeito. você pode, você consegue, você é capaz. E a gente, cada vez que a gente dá um passo maior, que a gente dá um passo que achava que não conseguia dar, é mais um caminho que você andou. Mais um Depois caminho. desse é só para frente, É só, sabe? isso. Cara, isso foi uma É virada isso. de chave, esse dia desse jornal. Que legal. É, então, é quando você falou, né, foi a virada de chave, mas há quanto tempo você estava ali, desde o momento que você se dispôs lá a começar, mesmo Uhum, você achando diferente de todas as que estavam lá na frente, né? E foi o que te levou a estar no momento certo, né? Na hora sim. certa. Que Sim. legal. E E foi aí a dali, mesma coisa na Rádio CBN, porque eu estava, logo depois que o dono da TV Iguaçu demitiu todos nós, eu fui trabalhar na CNT, que tinha virado rede nacional. Então, uhum, antes era Rede OM, agora era CNT, uma rede nacional. Veio todo o pessoal da Globo do Rio. Foi a época que o Galvão Bueno veio trabalhar aqui, trouxe a equipe de esporte dele. Nossa, naquele momento era o nem sabia que ele máximo. tinha trabalhado aqui um tempo em Trabalhou Curitiba. aqui no Paraná, por isso que até casou com uma Ele moça de é Londrina, isso que eu ia né. falar. Eu ia te perguntar se Eu não ele sei se ele ainda é de mora em Londrina, Londrina, mas eu mas me lembro ele que ele morava tinha lá. residência em Londrina. Tem, Eu lembro por causa disso. dessa moça que ele casou, a Desirê. E aí, quando eu estava lá na CNT, inaugurou a rádio CBN aqui. Meu Deus, eu nunca vou esquecer. A gente no carro, fazendo reportagem, e tocava aquela música anunciando a CBN, a primeira rádio de notícias, 24 horas de notícia no ar. Sim. Tã, tã, tã. Nossa, eu falava: "Nossa, tem que trabalhar nesse lugar, tem que trabalhar nesse lugar". Gente, por que que eu conto essas coisas? Porque às vezes nós temos alguns sonhos que nós achamos que são demais para nós. E a gente precisa tentar. A gente precisa dar um passo. O não nós já temos, essa frase é mais do que batida, mas ela é real.
É Nós real. já temos o É, não, entendeu? exato. E eu bati lá, fui lá pedir, o que que eu ouvi do diretor? Ah, nossa equipe já está completa. Não desanime quando você ouvir que não tem espaço, que não tem lugar, que não desanime. Porque 15 dias depois, uma das pessoas não conseguiu ficar, ele me ligou. Aí, Venha, tem uma vaga de repórter. Entendeu? E eu sim. estava lá há 2 meses, de novo, as coincidências que eu chamo de Jesuscidência, que é bênção de Jesuscidência. Deus. É. Eu estava na redação que a gente fala, que é lá dentro, escrevendo, né? E o apresentador, que era o José Ville, precisava levar a filha no médico. Aí, no intervalo, ele ligou lá e falou: tem um repórter aí para me substituir aqui na apresentação? E a chefe de reportagem falou: não tem ninguém, mas não tem ninguém, só tem a Mira. Então, olha, eu gosto de ir Sim. falando assim, porque, gente, a nossa ficha tem que cair. Quando alguém disser só tem você, é Não tem você. ninguém, só E tem não é aquele. que É você porque é é assim. menos, você não. Não, nada disso, minha querida. Veja como uma porta que está sendo aberta para Sim. você, né? E sabe que você falou uma coisa importante, porque é uma característica, infelizmente, por várias questões, como eu sempre falo, que não é culpa da mulher, mas é uma característica da mulher de desistir muitas vezes nesse obstáculo, de achar que não é pra ela, de não achar que Uhum. ela não ter aquele senso de merecimento, ou Sim, de achar que pode dar certo, não deu aquele momento e pode dar certo. Geralmente o sentimento é, não dá pra mim, sim, não foi dessa vez, para mim sempre dá errado, e aí acaba entrando num ciclo, já não vai mais, não se dispõe a novas sim, oportunidades, não arrisca, não arrisca. não arrisca, porque é um risco. E É, todo risco, ele dói, né? Vamos combinar? muito. Não é fácil arriscar. A Sim, gente tem até que medir o risco, né? Você não pode também ser irresponsável. Mas sempre há um risco e sempre vai doer. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. é, Ele só quer repetir o que ele já faz com frequência. Quando você força para fazer algo que você não fez ainda, isso causa, é como se rasgasse, né, a sua alma para entrar mais coisas, entrar coisas novas, novas experiências. Não é fácil, mas você precisa se jogar. Quando eu falo, sim, se jogue e depois, se for preciso, a gente cata os cacos junto e começa de novo. sim. Mas não deixar de tentar. Eu acho que o único arrependimento que a gente não pode ter quando a gente chegar lá na frente é dizer por que eu não tentei, Uhum, né? exatamente. Por que eu não tentei? Exatamente isso. Tem uma frase que eu uso bastante. Eu li ela muitos anos atrás, eu nunca mais achei, não vi, não tem autor. E eu me apropriei muito dessa frase que faz uma analogia com a luta. Não saia do ringue antes da luta. Até usei essa frase, essa analogia na minha escrita do livro, né? Que a gente lançou lá Sim. com a Beleza Escondida, porque é justamente isso. Quantas vezes você você tem uma conquista que você pensou assim, se eu não tivesse me colocado à disposição, se eu não tivesse tentado, eu não estaria aqui. E é isso é isso que eu sempre quero dizer. Antes de você vai lá ver o adversário é forte, tá lá te ameaçando, né, da luta, vamos dizer assim. Ai, meu Deus, eu não vou lutar, eu vou apanhar, eu vou chegar lá, vai dar errado, eu vou apanhar, não vou dar certo, eu não vou lutar. Você não sabe como que vai ser. É. Mas se você se dispõe a lutar, mesmo que você apanhou, você pelo menos entendeu que, poxa, então o que eu Claro. preciso? Eu tenho que me fortalecer, eu tenho que treinar mais, eu tenho que me preparar. E na vida é a mesma coisa. Agora, se você não vai, como é que você vai dizer É. que não deu? Nossa, o jornalismo, sabe, ele trouxe muito para mim do desenvolvimento humano, muito. Por quê? Porque eu passei a vida inteira, praticamente, né, os últimos 32 anos, ouvindo assim: 30 segundos para entrar no ar. 30 segundos para entrar no ar significa que você tem 30 segundos para acertar, para se colocar, para começar a falar para um mundo que não te conhece, para pessoas que você não sabe quem são, não é? Uma Sim. responsabilidade gigantesca. É tipo um se vira nos 30 Se mesmo. vire agora. Você não Entendi. pode correr, você não pode fugir, você não pode desistir, Sim. entendeu? E isso forjou em mim uma coragem que eu não sei nem descrever. Hoje, eu diria que, assim, poucas coisas me paralisam. Por exemplo, cobra. Eu tenho pavor de cobra. Cobra me paralisa literalmente. Eu costumo ir para a chácara e 2 vezes eu vi cobra e eu fico em estado de choque. Mas, assim, desafios da vida, de trabalho, nada, 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 nada me paralisa. Se eu tenho convicção de que eu devo tentar algum projeto, eu vou. Quebrei a cara várias vezes,
mas eu não deixo de tentar. Sim. E é por isso que você vai alcançando patamares maiores também, né? Sim, e experiência. E trazendo a experiência. Porque, querendo ou não, independente se aquilo saiu com o resultado que você queria ou não, você traz uma experiência. Exato. E com ela você pode trabalhar. Agora, com não ter a experiência, não ter passado por aquilo, você não tem. Eu falei esses dias para uma cliente minha, ela falou assim: então, a gente tem uma meta, né, dentro da empresa, eu atendo alguns líderes, de, sei lá, 50 visitas. Mas não dá. É impossível. A gente tem várias coisas para fazer. Eu falei, E quantas vocês fazem hoje? Eu não sei te dizer exatamente quantas. Mas vocês já tentaram chegar nas 50? É muito difícil. Eu falei, então você só vai poder dizer que não deu quando você tentar. Ou você disser assim, ela falava assim, mas 50 não tem qualidade, é muita visita, a gente não consegue dar atenção pro cliente lá, né, final. E aí eu falei, ok, mas você já fez 50? Não. Então quando você chegar em 50 e disser assim, olha, a gente fez 50 visitas, mas a gente fechou menos negócios, porque não deu atenção. Aí sim, até que você não tenha feito, não tem como dizer. Não dá pra E a medir. vida é a mesma coisa. Exatamente. Sem tentar, não dá para medir resultado. A gente precisa tentar e aí você avalia o resultado. Eu fiz muitas coisas ao longo desse caminho todo que eu tive muito medo. Eu tive medo porque a gente, no fundo, vamos combinar aqui, né? Não adianta a gente dourar a pílula e achar que nós estamos no País das Maravilhas e que nós somos super mulheres, porque nós não somos. Não somos. A gente tem as nossas fraquezas, inseguranças, a gente muitas vezes dorme chorando, enfim, são muitas lutas. Chora no banho. Chora no banho. Todo mundo, se a gente for colocar na balança, a gente não quer trocar a vida com ninguém, ninguém vai querer trocar com a nossa. Porque são lutas diferenciadas, mas com uma mesma intensidade de dificuldade, de dor. Porque o que importa é quanto dói para você. Talvez o que dói para você não é o que dói para mim, mas tá doendo, né? E às vezes as pessoas perguntam, às vezes a gente vê o sucesso de alguém, a jornada de alguém, mas não vê o quanto foi o caminho, o sacrifício que a pessoa percorreu até chegar ali. E eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na RPC, eu fui para trabalhar de madrugada. Então, eu acordava 3h30 da madrugada. Eu passei 6 anos acordando 3h30 da madrugada. 6 anos. Inclusive, mas era o que? Era o jornal cedo? Jornal da manhã. Porque a gente não chega para apresentar jornal, senta lá e começa a falar. Isso eu já ouvi Você chega muito antes para escrever. Chega muito antes, exato. Sim. Então, eu acordava 3h30 para estar lá 4h30, para maquiar, escrever tal, e estar no ar às 6 da manhã. Entendeu? Por isso que saem uns 6 ônibus de vez em quando. Que loucura. Eu já tinha ouvido falar isso, que é bem mais cedo. É muito puxado, porque além de tudo, você não tem tempo para pensar. Imagina, você tem pouquíssimo tempo para escrever os textos que você lê, é gente que escreve, né? E aí, para escrever tudo aquilo, descer para maquiagem, trocar de roupa, conversar com o entrevistado antes de entrar no ar, é quase uma maratona, uma pequena maratona. Isso todos por muitos os dias, é isso que eu ia dias, falar, por muitos todos anos. os dias durante anos. E foi nesse período, olha que interessante, nesse período que eu fiz mestrado na Federal, ou seja, na época menos provável, porque teoricamente eu ficaria com sono o dia inteiro, né? Porque eu trabalhava durante a manhã, mas foi o período do mestrado e foi o período que eu tive o meu filho. Caramba. Então, eu trabalhei até sexta e o filho nasceu à meia-noite de sexta para sábado de parto normal. E eu apresentei o jornal até sexta, de barrigão, horrível, com o nariz inchado. Sim. Mas hoje eu penso assim, gente, nós podemos, nós conseguimos. E a gente não precisa estar bonita, estar plena para conseguir, para poder fazer o nosso trabalho. Isso é coisa da nossa cabeça, entendeu? Sim. Hoje, quando eu olho aquela cena, eu falo, nossa, que legal. Eu fui porque eu tinha que ir, mas que bom que eu tinha que ir, porque se eu tivesse que escolher, talvez eu não tivesse ido. Exato. E que bom que eu tinha que ir, sabe? Sim. Nossa. Isso é muito... E, cara, eu já pensei isso várias vezes, tem coisas que você faz porque tem que fazer, mas que bom. Tem muita coisa, assim. E aí, desde, talvez, tem semanas que eu amo vir aqui, né, fazer o podcast, mas obviamente que tem dias, eu me mudei recente, não faz muito, foi uns 2 meses, mas enfim. Em meia mudança,
dei um tempo, uma semana pelo menos, em todo o meu trabalho, mas o podcast eu não podia deixar. E eu falava, meu Deus, hoje era um dia que eu não queria ir, a gente podia acontecer uma coisa, mas eu vim. E assim, e eu me lembro bem, foi um episódio tão especial que eu saí daqui e falei, ai, que bom que eu tinha que vir. Que se eu tivesse que desmarcar, se fosse É uma coisa isso que fosse mesmo. opção, eu não teria vivido esse momento, não teria conhecido essa pessoa, não teria repercutido da forma que repercutiu, entre tantas outras coisas. E o bacana é Muito que bom, né? você estando na área da comunicação, na TV e tudo mais, você tem registro de tudo isso, né? Sim, tem. Claro que eu nunca fui aquela pessoa assim de guardar todas as coisas, guardar reportagens. Eu nunca fui muito ligada nisso. Eu até tenho, isso é um problema, eu acho, sabe? Eu não guardo diplomas. Eu até tenho uns lá, mas tem diploma que eu não peguei. Nunca pegou, eu também nunca Não, peguei. colocar na parede, então, menos ainda, nunca coloquei. Eu fiz um monte de curso, de coisas, né? Não tenho. Da mesma forma, assim, guardar reportagens. Eu tenho algumas que eu guardei porque eu gostei dos É personagens. Eu importante. gostava das pessoas com as quais eu falava, e daí eu Aí você guarda. guardava. Poderia citar, assim, quais você tem guardado hoje? Ai, nossa, eu tenho guardado algumas que eu fiz, por exemplo, das cartinhas de Natal, que foi fantástico. A gente fez uma série de cartinhas de Natal. E era a época que a gente ia para os correios, né? Aquela multidão de cartinhas de crianças, e escolhíamos algumas aleatoriamente, né? Para poder ir à casa dessas crianças. Nossa, foi cada história assim que eu nunca vou me esquecer. Eu imagino. Cada história assim, meu Deus. Cada criança você queria levar para casa. Quantos sonhos realizados deles, e a gente olha, às vezes acha tão pequeno, mas com Sim. certeza marcou, né? Na vida Sim, as deles. crianças pediam chocolate, presente de Natal, chocolate, uma bicicleta que podia ser usada. Eles escreviam isso nas cartinhas. Entendi. Cesta básica, um emprego para o meu pai. Eram coisas assim, Tadinhos. entendeu? Uhum. E, meu Deus, quando a gente chegava nas casas, a gente se emocionava muito. Porque eram situações de muita precariedade, sabe? Sim. E tem que se Muita. conter também, né, para fazer a reportagem. Acho que tem tudo isso também. Você tem que ter um controle emocional, um Tem. autocontrole, porque envolve. Acho que até não, às vezes não tá lá na TV sendo transmitido, mas acho que ali tem muita coisa de bastidor também que vocês têm que passar e vocês têm que ver que exige uma postura nos 30 segundos, que daí você chega lá e tem que se recompor. E eu costumo dizer que o bom jornalista, o bom repórter, é impossível ele chegar numa cena dessa, seja numa cena de um desastre, de enchente, seja lá o que for, como a gente já fez tantas vezes, né? De incêndios, enchentes no litoral, tanta coisa triste, né? Que as pessoas perdem suas casas, perdem tudo, acidentes gravíssimos, e você ficar impassível, você não Sim. sentir, você Não tem como, né? fingir que aquilo não te tocou, sabe? A gente não Uhum. podia entrar na TV chorando, mas muitas vezes a gente chorava antes e chorava depois, porque não tem Entendi. como, entendeu? Não tem como. Não tem como. Porque você acaba se colocando. Se você tem um pouco de empatia, você se coloca no Meu lugar ali da pessoa Deus. que tá vivendo, né? E assim, mas algo me chamava muita atenção. Me chama muita atenção a resiliência do brasileiro. É uma coisa impressionante. Muitas e muitas vezes a gente entrevistava ali diante daquela cena de total destruição e as pessoas diziam assim: nós vamos reconstruir, nós vamos voltar. Meus móveis nem paguei ainda, Pois é. mas nós vamos voltar. Nós Às vezes vamos você que tá reconstruir. olhando tá mais desacreditado que a própria pessoa Do que que tá a própria passando. pessoa. Entendi. Isso me chamava muita atenção. Não, Deus é bom, Deus vai me dar de volta. Que lição, né? Sabe? Era tudo Uhum. assim. Eu voltava para casa falando, meu Deus, que lixo que a gente é, né? Nós que às vezes sofremos tanto com tão pouco, por tão pouco. Sim. Você sabe que esses tempos eu ouvi um podcast do Felipe Ciani. Aham. Felipe Ciani, acho que é, né? Felipe. E que foi jornalista também, ainda é. Acho que ele tá, não sei se na Globo News, agora não me lembro exatamente onde que ele tá fazendo o trabalho, mas enfim. E aí ele falou sobre isso. Ele falou que depois de muitos anos ele ficou bem abalado psicologicamente. E ele falou que é muito comum entre jornalistas que estão na ativa e aí nas TVs, porque acaba indo em bastante reportagem, esse abalo emocional, e que ele tinha se ausentado um tempo, feito terapia, porque ele falou que ele estava vivendo assim, nas madrugadas, ele não Aham. vivia o dia, e o problema não era esse, porque quando você está trabalhando, focado num projeto, você sabe que tem um tempo de investir todo o seu tempo naquele Sim. período.
Mas ele falou que aquilo abalou demais ele, porque ele já não estava mais vivendo a realidade. Ele começou a pensar em tudo que estava acontecendo e acabou se envolvendo demais. E ele falou, é muito comum. Ele falou, tem muitos colegas de trabalho que passam por isso até hoje. E é por isso que a gente tem que cuidar, né? Cuidar muito, enfim. Sim. E nós, né, por exemplo, que a gente não estava acostumado, quando você começa a trabalhar com jornalismo, com reportagem, você começa, de repente, a ver cenas, assim, muito fortes. Eu me lembro de um empresário que faleceu aqui em Curitiba num acidente de avião, porque a gente ia para o IML, a gente ficava esperando chegar corpo. Era uma coisa É, faz na horrível. frente ali, né? Sim, e como o repórter pode entrar, tal, né? Hoje eu nem sei se pode mais, enfim, não sei como que é. Mas a gente via, e aquilo era muito forte, sabe? E você tinha que Muito entender a forte. história também e Tudo. tudo Aí mais. você ia entender, né? Quem era aquela pessoa, quais eram os sonhos, quem são os Sim. filhos, qual era o O que trabalho tá indo junto, né? Com esse corpo que com tá sendo esse enterrado. corpo. Nossa, isso é muito É, forte. É. não é só, né, um morto. Uhum. É um ser humano, é uma pessoa que tem É. uma É um história, ente uma querido de jornada, alguém, né? uma vida, e a gente tendo que lidar com tudo aquilo e participar, porque não tem como não participar, né? Uma vez também teve um assassinato gravíssimo no Juvevê de uma jovem. Morava numa casa bem bonita no Juvevê. Aquilo me chocou tanto quando eu vi passando aquele. Ai, eu nem queria estar falando sobre isso aqui. Vamos mudar de ideia, vamos mudar o rumo da conversa, o rumo da prosa. Mas vou só terminar isso. Vocês já Sim. viram aquele latão do IML? Coisa horrível Não, aquilo. nunca E eu vi. só vi os pés Já da. viu, Fabrício? Já, Ai, mas eu vou contar a história Fabrício. também. Ai, Fabrício, pelo amor de Deus. Até então eu Sim. não tinha visto. Mas aí E eu foi vi os chocante. pés da moça. Gente, eu fiquei tão mal por tanto tempo com aquela Sim. imagem, entendeu? Sim. Com aquela Sim. imagem. Enfim, mas foram É uma. muitas É. coisas boas também. Sim, né? Eu acredito Muitas que, como você falou coisas das cartinhas, lindas. apesar de que, assim, mexe emocionalmente, mas de certa forma você tá fazendo bem, né? É. Mas, bom, vamos dar um salto aqui. Eu tava esperando a gente concluir Senão a essa. gente vai chorar. Me dá um lenço aí, Fabrício. Oh, meu Não, a Deus. gente tem que. A Não. gente tem que. É importante a gente saber que existem situações como essa, a gente não fazer vista grossa, como você disse, né? É. O mundo Não, não o é mundo um é muito mais arco-íris cruel do que a gente pensa. do que a gente pensa. Muito mais. Exato. E olha que as TVs que eu trabalhei, a gente nunca mostrou muito assim, a gente chama de mundo cão, né? Essa coisa muito selvagem, de violência muito forte e tal. Sim, Isso ficava para os programas policiais. E sim, mesmo assim, eu vi cenas horrorosas, principalmente de acidentes, sim. porque a realidade da vida é dura, É que, querendo ou não, né? é a realidade, É a né? É o que realidade da acontece no vida. dia a dia. Isso acaba pesando muito, porque aí, como vocês têm que noticiar, a gente tem uma tendência a ver mais, ouvir mais aquilo que é um problema, a dor, ou, Uhum. enfim, a Marca tristeza do muito, que né? marca mais. Eu É. acredito que até seja passado na mesma proporção, mas marca. A gente passou pelo período de Covid. Mas o que eu ia, já fazendo uma curva aqui no assunto, o que eu ia te perguntar é se você sempre trabalhou nessa área ou tiveram outras áreas lá, sei lá, o esporte, cultura, que você trabalhou na TV? Sempre foi com reportagem, apresentação ali de bancada? Você fez bancada também? Eu fiz a maior parte da minha carreira foi bancada. Foi bancada, né? Foi. Porque aí, depois de passar 17 anos lá na RPC, primeiro eu fui âncora da Rádio CBN, né? Que foi outra virada de Então, chave. que você falou que Que você eu estava esqueci entrando de lá. contar, que eles perguntaram se Sim. não tinha ninguém, tinha Você euzinho e eu acredita que desde mesma. adolescente, eu sempre gostei do jornalismo, meu pai é É? jornalista, Ah. e eu desde adolescente eu escutava a CBN, as pessoas falavam pra mim, meu Deus, menina, por que Uma você tá menina escutando ouvindo isso? CBN, né? Eu sempre gostei, sempre fui fã. E depois quando foi pros podcasts, CBN Professional lá, Aham. eu ouvia todos. Legal, né? Muito Não, é legal. muito gostoso. Eu amo podcast também. Aí eu fui, menina, fui apresentar lá o jornal da CBN, porque não tinha ninguém. E foi tão legal que naquele dia foi um humorista ao vivo. E eu tinha feito teatro de humor em Minas. Ah, que Eu amo legal. teatro. Eu sou meio humorista, embora eu seja tímida. Caramba, olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já achando que a Mira era super séria, eu pensei, como é que eu vou preparar uma dancinha pra Mira? Só que não, Ela já veio e falou, opa, vamos fazer. Eu, meu Deus. sério, eu não tenho nada. Já deu até entrevista comendo paçoca. Cuidado com o que você vai me pedir, porque eu topo tudo. Ai, olha só. Então já sabemos que nas próximas vindas a gente vai propor desafios. Aí me cai um humorista para eu entrevistar. Gente, eu acho que eu esqueci que eu estava no programa de rádio. Nós demos um show, eu e ele. Sem brincadeira, a gente fez ping-pong, pá, de piada, pá. E aí o povo começou a pedir para repetir a entrevista. Que E eu legal. virei âncora por causa dessa entrevista. Por causa dessa entrevista aí, olha só, você viu, ó.
Já dá pra chamar a Mira nos podcasts de De humor humor. também, com certeza. Que legal. Muito legal. Então, assim. Mas aí você fazia TV e a CBN sempre foi Não, rádio. primeiro foi a CBN, né? Aí eu trabalhava na CBN e na CNT. E aí depois, quando fui para a RPC, sim. era exclusividade. Daí eu fiquei lá 17 anos. E aí a gente cobriu tudo, né? Até ganhei um prêmio da ONU num programa sobre combate às drogas, tal, lá. Que bacana. Bem legal. E aí era cobertura de tudo quanto é assunto, até Sim. ir para a bancada, que eu fiquei 1 ano na reportagem lá. E depois, só na apresentação, fazia esse Jornal da Manhã 6 anos. E depois fiquei até o final no Jornal da Hora do Almoço. Eu lembro de você no Jornal da Hora do Almoço. Lembra? Então, Provavelmente. Isso seria porque, enfim, você assumiu ali na hora do almoço, que ano, você lembra? não vou lembrar agora aqui. Porque justamente, eu acredito, eu ou estava trabalhando, eu estava na escola, e quando chegava, mas Quer eu ver? lembro de você. Foi 2007, que eu fui, acho que 2008 que eu assumi a bancada. Na escola, daí eu também 2008. já fui longe demais, né? É, Mas 2008, que daí eu comecei a fazer o Bom Sim. Dia Paraná. E eu lembro, eu trabalhava no banco, aí na hora do almoço, que era o horário do que você provavelmente é Aham. do teu jornal. E aí eu tenho uma coisa que eu quero falar também para o pessoal que está nos ouvindo. Toda vez que você tiver um desafio novo, eu falei aquela hora, né? Não deixe de enfrentá-lo, mas se prepare para enfrentá-lo. Sim. Isso é muito importante, porque às vezes cai uma bênção no nosso colo e a gente fala, ai, que bom, vou aproveitar. Não, se prepare para que aquilo seja de fato surpreendente na sua vida e faça diferença na sua vida. Quando eu fui apresentar o Bom Dia Paraná, aí eu já tratei de estudar mais e fui fazer o mestrado. Primeiro fiz especialização de sociologia política, porque a gente entrevistava muitos políticos, muitos profissionais liberais, e eu não entendia dessa área. Então eu fui para a Federal de novo, fui estudar de novo, fui fazer o mestrado, comecei o doutorado, que eu queria saber do que eu estava falando, saber dos fundamentos. E com isso eu conseguia fazer entrevistas mais consistentes, entendeu? Então, tudo que nós nos propusemos a fazer, nós precisamos fazer com excelência. Sabe, seja uma reportagem do buraco na rua, que a gente não queria fazer. Eu me lembro até hoje do meu diretor falando assim, Mira, se cair para você uma pauta, né, que é uma pauta, na verdade, na televisão a gente chama de pauta, é o roteiro do que nós vamos fazer de reportagem. Se cair uma pauta simples de um buraco na rua, faça a melhor reportagem do buraco na rua, porque é isso que vai fazer diferença na sua carreira, né? Sim. Então, tudo que apareceu para mim, tudo que veio às minhas mãos, eu me preparava. Eu nunca fui entrevistar alguém sem ter lido sobre a pessoa, sem ter lido sobre o assunto, sem me preparar. Sim. Nunca. E isso fez diferença. Faz total diferença. Faz, com certeza. Por mais que a gente fale que a gente até estava comentando um pouquinho antes do podcast, né, de ser leve, de a gente sempre fala não conversar muito antes para ter algumas coisas que são espontâneas, mas não tem. Se você convida uma pessoa para estar lá no seu podcast, se você de alguma forma acredita que ela faz sentido para aquilo que você está fazendo, você tem que ter uma noção de quem, né, quem você, é, né? de quem é, exatamente. E outra coisa que eu queria te perguntar, como é que você conciliou a maternidade, todo esse tempo de trabalho, que já queria entrar na tua maternidade. Como foi para você esse período? Que Então, foi desafiador para você também? Foi muito, porque quando eu tive o Tiago, eu trabalhava de madrugada. E aí, de repente, eu falei, meu Deus, como eu vou fazer, né? Porque eu saía de casa cedo e menino acorda de madrugada, mama de madrugada, todas essas coisas. Aí eu lembro que eu liguei desesperada lá em Minas para minha mãe e falei, mãe, o que eu faço? E a minha irmã tinha uma pessoa que morava com ela e ajudava ela, que era muito, muito especial. E a minha irmã falou, eu vou perguntar se ela aceitar se mudar para Curitiba, eu vou ceder ela para você. Ela ficou comigo 18 anos, morando na minha casa, é como minha irmã hoje, sabe? Sim. É a segunda mãe do Tiago. Me ajudou assim, fez toda a diferença do mundo. Já tinha experiência com crianças e foi assim, sabe? Tem coisas que eu vejo que não são por acaso. Eu tenho convicção, tenho certeza que Deus providencia, porque Ele sabe o que nós precisamos, entendeu? E Ele faz. Sim. E você se coloca nessa posição de receber, que é o que você falou. A vida toda você se preparou, você cumpriu, né, se comprometeu muitas vezes com algo que, mesmo que você não quisesse, você estava comprometida. E eu acredito muito nisso. Eu acho que as bênçãos, elas vêm
porque Deus sabe que você tá preparado, você tá na posição de receber. E tem coisas que eu acredito que às vezes a gente não recebe porque Deus, né, Cláudia, Aham. olha lá e fala, filha, você ainda não tá Não preparada, tá pronta, não claro. é teu momento. Aham. E se a gente aprende a entender isso, mas o que que falta? Por que que eu preciso melhorar? Por que que não é o momento de eu receber alguma coisa? Ajuda muito no autodesenvolvimento. Eu vi, né, na sua descrição, enfim, como convidada, que você fala muito desse tema para mães solos, mães que passam por certas dificuldades, Sim. e você tem essa afinidade por essas mulheres. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, porque logo que o Ti nasceu, quando ele estava com 8 meses, o papai dele nos deixou. E aí o Ti foi criado comigo e a Nelma, essa moça que me ajudava. Então, mesmo eu trabalhando de madrugada, ele tinha problema de respiração, inúmeras vezes eu tive que ir para o hospital de madrugada. Era comum isso, porque aí a bombinha não resolvia, a gente tinha que fazer nebulização em hospital. Entendi. Foi internado, quebrou braço, fez cirurgia de adenoide, sabe, todas essas coisas de Que tem coisa que criança. é só a mãe que vai E lá. aí eu entendi assim na pele. Minha mãe tinha sido mãe solo, porque meu pai faleceu, minha mãe estava com 32 anos e tinha 6 filhos. Então eu já Caramba. tinha sido criada numa família sem o pai. E de repente eu me vi também numa família criando o filho sem o pai estar próximo. E eu vou te dizer algo. Somente as mulheres que passam por isso vão entender o que eu estou dizendo. Que é você de madrugada sozinha em hospital com a criança, você com a criança sozinha em reunião da escola, criança fazendo cirurgia e você na antessala. Porque às vezes também o pai, mesmo estando separado, não pode estar presente. Gente, é uma experiência, assim, por isso que eu digo que as mães solo ou as mulheres que são provedoras das suas casas, porque tem muitas, né, que têm seus companheiros, mas são as maiores provedoras da casa, essas mulheres precisam de uma atenção maior, Uhum. sabe? A gente se sente, às vezes, literalmente desamparada. E isso Uhum. não é aqui uma fala de vitimização. Uhum. Não é. Mas você, de repente, se vê que você não tem alguém para trocar um chuveiro. Uhum. Você não tem alguém para passar na panificadora e trazer o pão. Sabe essa coisa básica que a gente liga, né? Ligava para o marido, você traz o pão. Não tem ninguém para Sim. levar o pão. Não tem ninguém para ir no supermercado comprar uma coisa que está faltando. Tudo Depende de você, né? depende Sim. de você. Então, é pesado. É aquela situação, eu falo sempre. Hoje tem uma pessoa, é meu namorado, me ajuda muito nesse sentido de passar a comprar um pão. Às vezes isso Sim, resolve. parece bobo, mas Mas não é. não, porque às vezes Não você é. tá ali, aí assim, ninguém vai por você tem que ir, porque teus filhos estão em casa e ao mesmo tempo você tá fazendo outra coisa, enfim. Mas é muito disso que você falou, do pensar que, hoje eu não. Você tem medo de ficar doente, não tem? Hoje eu não vou levantar da minha cama, vou ficar em repouso, não tô muito bem. Você não pode fazer isso. Não. Você não pode levantar e falar assim, não vou fazer um almoço, hoje eu vou passar o dia aqui. Nunca. Porque eles dependem de você. E você não pode pedir pra alguém ficar fazer no seu lugar. E você tem que ter um estoque das comidas na sua casa, porque ela não pode acabar, um gás não pode acabar num momento em que você não possa Não sair, esteja. é Uhum. só você. Então, eu entendo, super entendo o que você está falando aqui, e tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo ou vão nos assistir depois vão se identificar. Exato. Imagina, por exemplo, a escola, né? O meu menino foi um menino que me deu um pouco de trabalho para poder estudar, porque ele tinha déficit de atenção. Então, assim, inúmeras reuniões de escola, a decisão de trocar de uma escola para outra, reuniões com professores, briga de escola, tudo isso era eu sozinha. E eu vou confessar uma coisa para vocês, muitas vezes eu entrei no banheiro e chorei. Mas muitas vezes, mesmo sendo forte, porque eu me considero uma pessoa Sim. experimentada na dor, na dificuldade, Uhum. sabe? E mesmo assim, muitas vezes eu entrava e chorava. Não na frente dele, mas chorava, porque o que eu mais queria era alguém que fosse assumir aquilo ali para mim, sabe? Que fosse resolver aquilo para mim. Uhum. Eu me lembro de uma vez, uma coisa tão boba, gente, mas é verdade. Eu estava numa reunião com um casal de amigos e aí ligou a filha e falou: pai, acabei de bater o carro. Foi grave, filha? Aconteceu alguma coisa? Não, não foi grave. Ele falou: então você fecha o carro, tome um táxi, me diga o endereço e venha para casa já que eu estou indo para aí. Aquilo para mim, eu falei: meu Deus, meu Deus. Eu só queria essa segurança. É tudo que eu queria. Alguém que Sim. dissesse: vá que eu cuido para você. Sim.
entendeu? Sim. Vá trabalhar que eu fico com ele. Tá com febre, mas eu vou ficar, né? Porque, de certa forma, ou você tá lá no trabalho e tá com a cabeça na Uhum. casa, ou tá na casa e tá com a cabeça no trabalho. Eu acho que essa é a fase. Já me perguntaram, eu acho que essa é a fase mais difícil. Ah, e qual foi teu maior desafio? O maior desafio sempre foi conciliar a maternidade com o trabalho. Você trabalhar e pensar estrategicamente no seu negócio, como se você não tivesse filhos Uhum. e uma casa para você cuidar, e ao mesmo tempo tentar dar atenção para seus filhos e viver como uma mãe que não tem mais nenhuma outra Sim. complicação, enfim, problema ou projeto para fazer. Aham. E esse desafio desgasta muito. Eu acho que você falou uma coisa importante também, as mulheres que estão nos assistindo, que passam por isso e se sentem fracas, isso não significa ser Não, fraco, isso significa não. ser humano, para Sim. começar. O E que de é vez em quando você precisa chorar, né? Precisa, não tem como, né? E Uhum. eu acho que o que faz a diferença é assim, apesar de tudo o que você passou, você não parou, Isso. você não É desistiu. isso. É É isso. o apesar de. É isso É que eu isso. vejo. Eu acho que talvez a dor seja a mesma, a vontade de largar tudo às vezes dá. Por mais que você não quer, mas às vezes o cansaço é tão grande que você fala assim, Uhum. acho que a única alternativa que eu tenho é não fazer, é deixar, é desistir. E aí você não faz, porque você Não. sabe que aquilo é importante. Eu acho que essa é a principal diferença. E você me fez lembrar de algo mais. Certa vez, uma amiga minha, né, que acompanhava pelo Facebook, mandou uma mensagem, uma jornalista mandou uma mensagem assim: Mira, como você consegue? Porque, lógico, né, lá no Facebook a gente não fica publicando foto de As sofrimento em tristezas. Quando dá hospital, certo, você publica, nananã. né? Não, nada Exatamente. disso. Mas aí eu não ia explicar isso tudo, ela sabe, na verdade, aí eu só respondi assim, inbox, falei assim: eu tenho um filho e sou solo. Ponto. Pronto. Não preciso dizer mais Sim, nada, porque sim. quando você tem um filho, caramba, você invade o mundo, enfrenta um Sim. exército, né? Isso é muito louco. O ano passado, no final do ano, eu também fiquei uns dias com a minha filha no hospital. E uns dias antes, eu tava assim, com a correria, com vida de pandemia que trouxe. Eu acho que a gente aguentou firme até um tanto. Quem não surtou lá no início, teve muita gente que surtou no início, pagou um preço no final por ter se Uhum. mantido forte. Aconteceu isso comigo. E aí, eu me lembro um dia, exatamente essa cena, no hospital. Eu olhei pela janela, um dia lindo, lindo, lindo lá fora. Eu tinha pensado, a gente pegou feriado. Ela, na verdade, acabou ficando mais tempo porque precisava da médica dar alta. E era feriado, a médica não foi, então acabamos ficando mais. E eu tinha planejado viajar naquele feriado com eles, né? E aí, eu ali, já de saco cheio de estar dentro do hospital, né? Mas enfim, cuidando dela. Olhei pela janela aquele dia lindo, e aí me veio aquela. E aí você fica no Instagram, e aí todo mundo viajando, todo mundo passeando. Já contei acho que isso aqui no podcast um dia. Eu falei: pera, ou eu vou surtar e vou ficar olhando pra tudo isso e algo que eu não tenho controle, eu não posso fazer, ou eu vou pegar toda essa sensação que eu tô aqui de impotência, de você estar ali, você não pode fazer nada, não tinha como fazer, não tinha como falar, filha, vamos embora, vamos pra casa, vamos sair desse hospital, não tinha. E vou transformar isso em força pra depois recuperar esse tempo que a gente ficou aqui e tudo mais. E só essa força, porque ela precisava de mim, né, que eu estivesse forte naquele momento, porque senão era nós duas e vamos pro Sim, buraco juntas, né? caía junto. E só essa força de pensar que por ela eu tinha que estar bem, eu saí daquela situação que eu tava Que legal. É isso difícil mesmo. emocionalmente. É Eu me isso. levantei rapidamente e acho que, consequentemente, contribuiu para que ela também. Porque é aí que eu te falo. Quantas pessoas também não passam por essa situação, ou estão lá no hospital, ou estão numa situação difícil, ou estão numa cama. A gente já teve, né, depoimentos desses, assistindo um podcast, e fala assim: ah, mas elas estão lá, o dia tá funcionando para elas. Ela tá lá no Facebook, Aham. eu tô aqui no hospital, mas assim. É esse sentimento que você pensa, eu tô aqui, mas eu não vou ficar aqui o resto da minha vida. Claro. E amanhã eu Aham. posso fazer algo diferente. Que faz com que você esteja no outro dia lá, feliz, postando um passeio, uma viagem. É a história do comparar o palco com os bastidores, né? Exatamente. E outra coisa, quando você fala de palco e bastidores, né? Às vezes não, quase sempre as pessoas não sabem o que você já passou, já enfrentou, como foi até ali, até chegar ali. E hoje, quando eu olho para trás, né, para o meu passado, meu Deus, eu vejo o quanto eu estava, de certa forma, treinada para passar o que eu passei. Com tudo isso, né, de criar filho sozinha, de Uhum. ficar trabalhando de madrugada, sem ter família, sem ter ninguém aqui, né, porque minha família toda Sim, de fora. mora Sem a lá. rede de Depois, apoio, né? Que sem a a gente rede de fala. apoio. Depois eu trouxe uma irmã, minha irmã mais nova, mas enfim.
Por quê? Porque aos 15 anos eu tive que sair da minha cidade. Meu pai faleceu, eu estava com 8 para 9. E aos 15 eu queria muito, muito, muito estudar. Eu morava num finzinho de mundo, gente. Essa semana até achei uma fotinho da minha escola antiga, a minha escolinha pública, lá no interiorzinho. E eu queria tanto, tanto estudar. E meu tio falou assim: Mirinha, eles me chamavam de Mirinha. Se você quiser estudar, eu vou pedir minha amiga para você morar na casa dela. Só que ela mora muito longe daqui. Eu falei: tá bom. Resultado, fui morar em Cuiabá. Viajei Caramba. 26 horas num ônibus. Lá é um calor para ser babá, para cuidar das 2 crianças dela. Dela, entendi. Sim, e eu fui, e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se eu não tivesse saído da minha cidade naquela oportunidade, eu não teria conseguido depois. Isso te Entendeu? preparou. É verdade, sabe que às vezes, esse sentimento que você acabou de contar aqui, né? Eu escuto de muitas mulheres, a gente pensa, ah, mas eu só queria alguém que falasse, vai, que vai estar tudo bem, ah, mas isso e aquilo. E aí, eu fico pensando, às vezes eu pensei assim, vamos lá, vamos fazer o seguinte exercício. E se eu tivesse tido tudo? Todo o apoio Aham, necessário, tudo fácil. tudo fácil. Qualquer coisa que acontecesse, alguém resolvesse isso pra mim. Será que eu tinha resistência, não sei se essa é a palavra, mas pra correr atrás dos objetivos como eu corro hoje? Pra saber que ninguém vai fazer por mim, então eu tenho que fazer? Porque se alguém Uhum, faz, você meio que relaxa. Alguém tá uhum. fazendo, né? E de se levantar? Muito provavelmente não. Eu acredito. E por isso que às vezes eu nem julgo as pessoas que não têm tanta resistência à frustração. Frustra, já para. Aham. Porque às vezes o que foi facilitado a ela não contribuiu para que ela Não tem pudesse se aquela desenvolver, vivência, né? né? E o que é melhor, que eu acho, que é esse sabor da conquista, né, que a gente tem. Nossa, é Porque demais. assim, a gente batalhou e tal, e aí a gente consegue dar valor. Eu dou Sim. tanto valor às experiências que eu tive, eu sou tão grata, de verdade, eu sou muito grata. A cada lugar que eu trabalhei, geralmente as pessoas reclamam, né, de chefes, de tudo. Eu tive problemas, lógico que a gente sempre tem, mas assim, eu tenho uma gratidão imensa pelas oportunidades que eu tive. Todas as emissoras que eu passei, a Rádio CBN, as experiências que eu tive, esses últimos anos agora que eu estava trabalhando no governo como chefe de gabinete, cada lugar uma experiência Sim, nova, uma experiência sim. diferente e um desafio novo. Eu tive que aprender coisas novas, Novas, sabe? exato. Então isso é fantástico. Eu consigo Sim. olhar e falar, nossa, eu cresci. Doeu, né? Esticou, como eu falei, É, do mas eu esticar, vai. cresci. E aí você pensa que durante o tempo que você estava esticando, Fabrício, você eu achava. quero água. Olha lá, mais uma aguinha. Aham. Durante o tempo que você estava esticando, talvez você falasse, ah, meu Deus, por que que eu tenho que passar por Sim, isso? o Mas que que eu quando tô passou, você fazendo fala, aqui? ainda É. bem que eu passei. E me diz uma coisa, né? Fazendo um bate-bola sobre a TV. Você tem esse lado humorístico. Já teve alguma situação cômica, assim, na TV, que você Mas muitas. poderia compartilhar com a Meu gente? Deus, você não tem noção. Uma vez nós convidamos um entrevistado para ir no Bom Dia Paraná, e a pauta, gente, foi no carnaval. Eu dali a fazer perguntas sobre o carnaval de Curitiba, a história do carnaval de Curitiba. Lá pela quinta pergunta, ele falou assim: Olha, eu acho que você está me confundindo com outra pessoa. Mas tava ao vivo, não? Claro. Você está me confundindo. Eu achei que era um pesquisador da Federal sobre o Carnaval de Curitiba. E não E o coitado dando as respostas. ele tentando, coitado, dar resposta. E aí, quando ele falou. Imagina. Ah, minha filha, mas eu tiro de letra, eu sou mestre, eu dou uma virada. Eu dou uma virada e falo, então, vamos lá, o que você faz? E já engata outra coisa, você acha? Sim. Mas assim, foram Essa foi boa. muitas situações. Teve uma vez na TV também que eu falei, como é que era, gente, da Rádio CBN? Eu abri o jornal da TV falando a frase da Rádio CBN, porque eu estava acostumada com a Rádio CBN. Sim. Enfim, de vez em quando eu dou uns foras, até hoje. Normal. A diferença é que hoje, e eu ensino isso nos meus treinamentos, né? Não perca as estribeiras, não fique com Porque cara de você. vergonhada, nada disso. É o Aham. brinco que cai, é a pulseira. Eu apresentando um evento, nossa, muito lindo, de aniversário da Universidade Federal do Paraná. A pulseira pá, despenca e faz aquele barulhão no microfone aqui, pega tudo, né? Sim. A questão é a gente sair por Sim. cima, ou você faz uma brincadeirinha com aquilo que aconteceu, Sim. você assume e toca o barco, não fica É falando engraçado, sobre né? aquilo. E a gente vai pegando esse jeito. Eu lembrei de uma história engraçada
da Valquíria Melni, que contou pra gente aqui, que ela faz o medalhão, né? E Sim, aí, eu ela acho é que eu uma até contei. querida, né? Ela é um amor, nossa, incrível. A gente riu um monte aqui, que ela contou também, que o povo tava falando com ela, assim, por acho que eu acho que eu até citei isso num outro podcast, que com alguma apresentadora que também foi uma questão cômica, mas é que essa dela me marcou. E aí, passando as joias, as modelos com as joias, né? Aham, E ela não aparece na TV, ela fica ali no bastidor, só a voz dela. sim. E alguém chama daqui, vai passando, acho que os papéis daquilo que ela vai falar, acredito eu, né? E ela contando. E aí ela falando, ela falou: tem frases que a hora que você não tá olhando, você fala que são padrão, assim, que vai te ajudar, são padrões, né? Por exemplo, essa joia combina muito com você, é a sua cara. Eu não tô olhando a joia porque eu tô pegando aqui a pauta nova, enfim. Mas eu tô falando ali, serve pra todo mundo. E ela falou que na hora que ela fez isso, essa joia é exatamente a sua cara. Era uma joia de vaca, assim, com a imagem de uma vaca. Que ótimo! E aí ela falou assim que ela voltou, e aí todo mundo riu e ela não podia, ela deu uma disfarçada Que legal. ótimo! E ela falou que na hora ela lembrou, mas a vaca é sagrada em algum lugar e eu já trouxe, é pra você que valoriza a vaca. Resumindo, né? Tem uma Muito hora que bom, não, né? não teve muito como salvar. Aham. Mas eu imagino que isso deva ter sido muito E engraçado. acontece muitas coisas, assim, sabe? De imprevistos né? Que a gente não tá esperando. Sim. E a gente não sabe, às vezes, o que fazer. Mas os entrevistados até, sabia? Eles que dão os foras, às Os vezes. entrevistados, sim, meu Deus, total. E vocês têm que ajudar. Eu Sim. ajudava, sempre ajudava. Tipo, você não pode fazer daquele momento um momento que vai chamar atenção. O objetivo é você toca o Tirar barco, ali, passa pra né? frente, Coitados. finge que nada aconteceu, né? Sim, E passa, vai. né? Igual uma É. vez uma repórter nossa foi fazer um ao vivo de um prato, de uma receita. Ela quebrava o ovo, caía a casca, quebrou o ovo, caiu a casca 3 vezes. Coitado. Aí a gente interrompe, porque o diretor no ponto, né? Gente, volta pro estúdio, volta pro estúdio. E quando voltou, a gente tava lá se segurando pra não rir. Porque vocês que tinham que daí assumir, né? A gente Quando tem não- que Gente, eu imagino. Eu imagino porque hoje, agora ficou virou. nervosa. Não, e ficou tão cômico, ficou tão. Cara, hoje eles encaminham isso, né? Hoje virou meme, então você vê várias, eu vejo também. Sim, Tem uns especiais só de reportagem, engraçado. só do que deu errado. Eu vou te enviar qualquer dia desses aí, uns memes pra você rir também, que a gente chora, né? Tipo os meninos da peteca que estão ensinando a jogar peteca, não sei se você viu essa, e Não. aí a repórter fala, agora nós vamos ver um pouquinho de como ele explica teoricamente o menino ali todo, que você pega assim, você viu essa, Fabrício? Quem tá assistindo provavelmente já viu. Como é que joga peteca? Qual que é o sucesso? Você faz assim, você tem que ter uma postura, vai acertar, porque não sei o quê. Aí ela, agora a gente vai ver. Aí os meninos tentam umas 10 vezes, a peteca não vai. Ela, então, gente, vamos ver. Já viu? Porque não sai, né? Então, é muito engraçado. Não, uma vez eu entrevistei o Clodovil e ele ia estrear um programa novo aqui na CNT. O Clodovil tinha programa aqui no Paraná, não sei se vocês lembram disso. Não Ele lembro. gravava lá na Ópera de Arame, era um auge, assim, porque ele fazia as perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. E ele ia entrevistar, ia começar uma nova temporada, daí ele foi dar entrevista na CBN. E aí, Clodovil, eu, né, perguntando, qual é a novidade agora? Não lembro qual é a pergunta, mas era assim, sobre as novidades desse novo programa. Ele desceu a lenha em mim. Vocês são assim, se não tiver novidade, não presta. Mas desceu a lenha, eu não sabia onde enfiar a cara, ainda bem que não tinha, era microfone, era rádio. Ele era totalmente. E eu ficava, não, calma, Clodovil, calma, não, porque, sabe? E eu fui entrevistar outro, posso falar palavrão no seu podcast? Mas não fui eu que Poxa. falei, foi Não, ele. foi ele, tá. Eu fui entrevistar um dramaturgo, né, famoso também. Aí eu tinha lido que ele já tinha sido estivador de Porto, que ele já tinha feito um monte de coisas antes de ser artista, dramaturgo. Aí eu fiz essa pergunta, pois é, você teve uma carreira, né, bem eclética, já foi estivador de Porto, nananana. O que você ainda não fez brincando, né? Aí ele, nunca sentei numa toceira, minha filha. Então, assim, às vezes você não sabe o que vem do outro lado, Sim, sabe? né? Você E aí você precisa ter jogo de cintura para continuar e
tocar o barco, E aí entendeu? dá uma risadinha e já muda o assunto. Aham. Caramba, deve É ter muita um coisa monte assim. doida. Então, eu aqui pra mim a vida é muito fácil, né? Que as pessoas que vêm aqui são sempre bem preparadas, eu não tive que lidar com isso, não. Eu já tive dificuldade antes, quando eu dava entrevista na rádio, quando eu comecei a falar. E aí eu lembro bem que a radialista, ela já tinha um programa, aqueles programas da manhã de mulher, assim, há 20 anos. E eu, às vezes, me atrapalhava, ela já mudava o assunto rapidamente, fazia uma brincadeira, uma pergunta e saía daquilo. E eu falava, mas que mulher Que esperta, né? jogo, né? Se não fosse ela, eu tinha passado uma vergonha. Às vezes eu ainda passo vergonha aqui. Fora que às vezes eu sou meio atrapalhada. Até esses dias eu comentei também. Às vezes eu tropeço aqui. Esses dias quase trouxe essas 3 câmeras junto comigo. Ainda bem que não tava ao vivo, né, Fabrício? Então acontece. Mas você falou que você dá cursos também, treinamentos? Treinamentos de comunicação, Ah, que treinamentos para bacana. falar em público, muito, é o que eu faço muito, e treinamentos de mídia, né, que são media training, que é preparar pessoas, são lideranças de empresas e de grandes corporações, enfim, para poder falar com a mídia, para serem bons porta-vozes, Ah, porque entendi. as pessoas ainda precisam ser preparadas para falar com a imprensa, e hoje mais ainda por causa da internet. Total, Porque o porque pessoal senão sai essas erra coisas. muito na Sim. internet. O pessoal fala coisa que não A internet pode, não perdoa não também, né? perdoa ninguém, porque fica lá, fica registrado, É. né? E aí, para resgatar é a coisa mais fácil do mundo, e depois que você já falou besteira, às vezes você tira do ar, mas alguém já replicou, Não tem mais. entendeu? É, Aí não tem não como, tem. É. não tem domínio, né? Aquele conteúdo. Difícil ter controle. Precisa É. de preparo. Então, a gente faz Que muito bacana. treinamento nessa área, né? Mas, ultimamente, eu estava trabalhando com políticas públicas no governo, nos eu últimos queria 3 fechar, anos e assim, meio. o nosso podcast e trazer esse assunto, que eu queria entender como é que você chegou, né, agora no ramo da política, assim, qual que é a motivação que você tem hoje, teu propósito, né, com esse trabalho, e você é candidata a deputada? Pré-candidato. Pré-candidata a deputada, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, assim, como foi. Acredito que eu sempre pensava isso, as pessoas que falam bem, que têm o poder da comunicação, na política ganham muita vantagem, porque o pessoal chega muito despreparado. Acho que agora nem tanto, mas assim, era um momento de quem realmente não tem experiência pra falar em público, vira uma diversão também, né, épocas de política, enfim. Queria que você falasse... Você está falando das propagandas Tô eleitorais, falando né? das propagandas eleitorais, porque a gente As ria... rádios se divertem na época da Total. propaganda eleitoral. A gente não se aguenta, né? Você sabe que meu Deus, eu trabalhei como estagiária quando eu fiquei grávida. Eu engravidei, eu tava no primeiro ano de faculdade, e aí eu trabalhava no banco e ia renovar meu contrato ali, que era Banco do Brasil, então você é concursado ou era por contrato. Eu tava começando a minha carreira, né? E era estagiária. E aí não renovaram, porque, obviamente, quando foi renovar, eu avisei, descobri que eu tava grávida e tal. E aí, nesse período, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô fazendo faculdade agora, eu engravidei assim, não tava planejado, a primeira gravidez. E aí eu fui trabalhar, eu falei, bom, vou continuar trabalhando com estagiária. Estagiária não tinha direito a nada, então você trabalha, não tem problema nenhum, porque se você sair, ninguém mais precisa te contratar. Na época, né? E eu fui trabalhar na Secretaria de Administração, Secretaria de Administração da Prefeitura, não, da Câmara Municipal. Tá. E aí, daí cada hora eu fazia uma coisa, né? E aí me colocaram pra digitar, como é que era o nome daquilo? Eu não sei, transcrever lá as reuniões As atas? as atas, fazer as atas. E aí tinha gente que eu não conseguia. Aí a gente tinha que escutar, né, o que eles Você falavam. começava a rir, não conseguia Não transcrever? conseguia. Daí a gente tava escrevendo aí e parava, gente, como é que eu escrevo isso? Porque era cada coisa. Eu adorava trabalhar lá, porque eu ria pra caramba. E aí, tipo assim, a gente ficava no escritório, tinha a nossa chefe, a Elisa. Assim, a Elisa assiste o nosso podcast, ela era a nossa chefe, e ficava eu, mais 2 meninos, cada um fazia uma coisa, mas como tinha que ficar alto e era ali, todo mundo tinha que escutar o que eu tava ouvindo pra digitar. Mas, gente, a hora que chegava nessa hora, só virava, todo mundo começava a rir, eu falava, como é que eu escrevo isso? Tinha que escrever. E aí eu me divertia muito, por isso que eu acho que é engraçado. Mas enfim, eu trouxe esse assunto porque eu me lembrei. Eu queria saber, assim, como é que foi que você foi pra política, agora como pré-candidata? O que te motiva hoje aí pra essa área? Eu queria que você falasse um pouquinho. Olha, eu vou até pegar o seu gancho. Isso que você falou é uma das motivações. Quando a gente vê que existem muitas pessoas hoje despreparadas como nossos representantes políticos, a gente sempre pensa assim: ah, não é comigo, não tem nada a ver comigo, não gosto de política, eu não quero saber disso. Eu mesma pensava isso. Até que eu comecei a trabalhar com políticas públicas há quase 4 anos e eu vi o
quanto isso é sério, gente. Tem pessoas despreparadas decidindo a nossa vida. É isso, Entendeu? é isso. Isso é muito sério, Fabrício. Sim, é muito É sério. muito sério. A gente ri, gente, mas isso é muito sério. E nós não levamos isso a sério. Tem eleitor que chega na véspera da eleição sem saber ainda em quem votar. E o primeiro que liga, me dá uma sugestão aí, Ele vai lá É. e vota. Então, isso é muito sério, porque eles vão decidir a nossa vida. Simples assim. É eles que discutem projetos e ações importantes para a nossa vida. Vou dar um exemplo agora da Covid. Tudo que foi decidido, abre, fecha, compra vacina, não compra vacina, tudo isso foi decisão política, sabe? Política, Equipa exato. hospital, não equipa hospital, as brigas, né? Tudo isso foi decisão política. E que nós escolhemos as pessoas para fazerem As tomar essas pessoas que decisões. nós escolhemos. né? Eu me lembro, uma das cenas que mais me chamaram a atenção na minha vida foi aquela cena do dia que o Congresso votou o impeachment da Dilma. Que cada um chegava no microfone e falava uma besteira gigantesca. Eu não sei se vocês se lembram. Lembro, eu Desse fiz dia até pipoca, terrível. assisti. Foi um dia memorável de vergonha nacional. Foi. Porque ali estava estampado diante de nós o perfil, a cara do nosso sistema político brasileiro. Então, sinceramente, sabe, a gente precisa se interessar mais, participar mais e se dispor a servir por um tempo. Se eu disser para vocês, é legal, é uma área gostosa, não é. Não é uma área legal, não é uma área gostosa, é uma área desafiadora. Político sério trabalha muito, você deixa de ter vida própria, entendeu? Porque o seu objetivo é justamente servir ao cidadão, atender as pessoas, atender as demandas e entender o que você precisa fazer para melhorar seu estado, sua região, enfim. Isso dá trabalho. Agora, poucos estão dispostos a ter esse trabalho de fato. Olha para a situação com uma ilusão de glamorização, sabe? De poder, de dinheiro, e nada disso. Se a pessoa for honesta e íntegra, ela não terá. Ela vai ter trabalho sério, entendeu? Não que um salário de deputado seja ruim. Obviamente não é. É muito bom. Mas existem muitas outras coisas que são possíveis Que poderiam fazer, proporcionar, que poderiam exato, proporcionar. esse salário. Mas eu te digo hoje, política é uma missão. E aqueles que enxergam assim vão conseguir ter um resultado bom e vão conseguir fazer um trabalho que impacte a vida das pessoas. É uma missão de servir. E o que me impulsionou foi exatamente isso, esses quase 4 anos que a gente trabalhou muito no plano de retomada econômica dentro do governo. A gente viu o desafio que é você pegar todos os projetos de um governo e ter que olhar para eles e falar, isso aqui vai ter que cortar recursos para passar para cá, para vir para cá. O que é prioridade, Tira né? dali, coloca aqui, não tem recurso suficiente, a arrecadação caiu. Então, gente, é muito sério. Você trabalhou, você está há 4 anos já trabalhando com o governo, Quase né? 4. Quase 4. Aí agora eu tive que sair, me desincompatibilizei Para poder para disputar, né? disputar. Daqui a pouco começa o período eleitoral, né? Sim. E aí eu já Sim. tive que sair. Mas eu acho assim, quanto mais pessoas que nós tivermos preparadas, pessoas honestas, pessoas que vão trabalhar com transparência, não há o que esconder e por que esconder, pessoas que vão montar gabinetes técnicos, gabinetes preparados e não cabide de emprego, entendeu? Nós precisamos modernizar a nossa política. Eu fico encantada, eu sei que é filme e série, mas existe sim fora do Brasil. A gente vê políticos que têm uma vida absolutamente normal, eu vejo lá os programas, você já viu aquelas séries que a primeira-ministra chega à noite e vai preparar o jantar do marido, vida normal, ia trabalhar de bicicleta. Gente, não é ninguém melhor que ninguém, é um servidor. Sim, né? É um servidor. A pessoa ela vira celebridade da noite pro dia porque ela assumiu um cargo político. Um papel de poder, um papel. E não é poder, pelo contrário, é o oposto, é servir, é o oposto, entendeu? Sim. Então, e uma coisa que eu acho muito interessante é que nós precisamos sim ter mais mulheres nos representando. Sim. Nós somos a maioria do eleitorado, 53% são mulheres. E pouquíssimas se elegem. Exato. Por que isso? Aqui na Assembleia, por exemplo, são 54 deputados e só 5 mulheres. Sendo que a metade dessa população eleitora são mulheres. São mulheres. Mas você Nós falou... só temos uma governadora no Brasil. Sabe o que é isso? Só uma. Uma, é pouco. Uma. É. Não dá.
Eu acho que você falou no início, né? Não sei se você falou no início, eu queria puxar o gancho justamente para isso, que é. Mas você falou agora no final também. Nós estamos escolhendo as pessoas que vão decidir por nós. Eu queria puxar esse gancho, nosso público é predominantemente feminino, tem bastante homem que assiste, que gosta, que acompanha, até porque o conteúdo não foi feito só para mulher. Qualquer homem, qualquer pessoa pode se beneficiar, né? Mas enfim, a maior parte são mulheres. Essa é uma coisa que eu gostaria de trazer. Se eu penso em necessidades que eu tenho quanto mulher, quanto talvez mãe solo, quem é que eu tô colocando lá na frente para decidir por mim, pelas minhas necessidades? Alguém que não tem a mínima noção do que é passar por isso? Sim. Alguém que não tem esse olhar, ou até que não tenha vivido, não tenha precisado viver isso, mas que vai entender, no mínimo foi mãe, no mínimo conviveu mais com mulheres, com mães. Sim. Eu, Cláudia, sou a favor de mulheres votarem em mulheres. Por quê? Para que a gente deixe um pouquinho mais justo. Isso vai dar certo, vai dar errado? É aquilo que a gente falou. Sim. A gente só vai saber se vai dar muito errado as mulheres assumirem o poder ao dia que a metade delas estiverem no poder. E olha, uma coisa que eu falo, além de estar preparado hoje, eu acho que é muito importante alguém que te represente, que tenha passado por educação pública, tenha estudado em escola pública, tenha frequentado posto de saúde, Verdade. que vá ao supermercado, que viva a vida normal das pessoas. Porque é nesses momentos. Outro dia até eu fui num supermercado, à noite, um supermercado que fica na rodovia, perto da minha casa, porque eu moro bem na saída. E à noite eu estava vendo as pessoas com aquele carrinho perto da cidade industrial, cheio de farinhas e pé de galinha. E eu olhei para aquilo e falei, essa é a realidade, gente. E aí um amigo me falou assim, já está fazendo campanha antecipada? Eu falei, não tô, porque a vida inteira eu vi isso de perto. E a minha família até hoje é muito simples. E eu tenho irmãos que faliram, pessoas desempregadas na família. Eu sei o que é isso. Então, assim, a maioria das pessoas não sabe. A gente vive numa redoma e não enxerga esse mundo que está diante de nós. Importante. Não De adianta pessoas também ter todo o desempregadas. conhecimento técnico e não ter essa Não ter experiência, não ter vivência. vivência. Não ter Eu também vivência. concordo. Você só sente aquilo ali se você sabe, já viveu ou tem pessoas que você ama que estão vivendo aquilo ali, Exatamente. sabe? É. Só que não, aí você vai lá e vota num grandão, num rico, num filho de deputado, em alguém que... Ai, olha, nem vou falar, senão eu falo mal. Já começa aqui, né? Já faz igual o Clodovil. Vou falar que não devo. Não, mas é isso mesmo. Eu queria, assim, realmente acho que fechar com essa mensagem. Eu quero que você deixe sua mensagem final também. Não que rico não possa ser um bom político, tá? Pode, sim. Mas eu acho muito importante Mas falta, ter é o que uma eu falo. experiência Se de você vida vai real. estudar, se você vai fazer natação, se você estuda natação e nunca cai na água, a hora que você tiver que cair e nadar, a teoria não vai ser suficiente para te ajudar. Eu acho que é a mesma coisa, na hora que você tiver que decidir, o que faz talvez de um político inteligente, né, de um líder, é o quê? Então trazer pessoas que têm a vivência que ele não teve para contribuir na tomada de decisões. Agora, quantas pessoas fazem isso? Me responde. Pouquíssimas, né? Pergunta se você já passou a noite em posto de saúde? 24 horas? Eu sou um pouco... Você já levou o menino para o hospital de madrugada? Sim, eu tenho um pouco de preconceito, eu não posso dizer que não, quando eu vejo homens ensinando as mulheres como elas podem ser mães melhores, ou como... Eu tenho um pouco de preconceito, é uma coisa que talvez precise trabalhar em mim, confesso, mas não tem como uma pessoa falar de algo que ele não viveu. Ele pode até explicar, né, teoricamente, cientificamente, muitas coisas, mas falar da vivência já só ficou quem desempregado, viveu. né? Só quem ficou desempregado sabe o que é ficar desempregado. Exatamente. Chegar ao fim do mês, você não ter dinheiro para ir. Tem que escolher no mercado se você vai comprar o leite ou se você vai comprar o frango, porque não dá para ter os dois. Exatamente. Né? E mulheres é a mesma coisa. Quem foram as mulheres que até hoje decidiram para que a gente tivesse uma licença maternidade, para que a gente pudesse aposentar com dignidade? Porque esses dias eu escutei isso. Onde já se viu as mulheres terem diferença? Porque não sei o quê. Eu falei, claro, quanto tempo os homens ficaram fora do mercado de trabalho para cuidar dos filhos? Para amamentar? Ou se o casal, o marido precisou mudar de cidade, enfim, por ser transferido, quando a mulher precisou, a escolha foi pelo do homem ou pela mulher? Não, a gente fica porque minha mulher está empregada. Ou a gente vai e a mulher fica em casa para eu poder seguir minha carreira. Obviamente que nós temos casais que são assim, mas a maioria não é. Então, é uma bandeira que eu levanto sempre, não tenho como esconder. Sugiro a todos que assistam as Sufragistas para entender um pouquinho. É verdade. Não sei se você já assistiu, mas é incrível. Eu assisti esse filme em 2016, foi onde virou a minha chave.
para essa realidade e falar, caramba, a gente precisa ter mulheres que passaram pelo que a gente passou, que vivenciaram, mulheres como você, como a Indiara que já esteve aqui, a gente vai receber a Anne Dias, assim, entre outras, e obviamente a gente deixa isso aqui aberto, né, para que mais mulheres conheçam mulheres como você e falam, não, peraí, dessa vez eu vou colocar alguém que vai me representar, ou eu vou ficar levantando bandeira aqui, fazendo gritinho no Instagram e Facebook que não resolve nada, Sim, não é mesmo? é isso aí. Eu queria Nós deixar temos essa a faca e o mensagem. queijo na mão, como a gente diz lá em Minas, porque nós temos bons nomes, agora é a hora de escolher, e assim, voto é algo muito precioso, muito. Não precioso. venda por nada, não se deixe enganar, sabe? Procure se informar e escolha a pessoa que você, de Exato. fato, tem esperança, mas uma esperança concreta, fundamentada, que Fundamental. vai te representar. Sim. Ai, Mira, eu queria que você deixasse a sua mensagem final nos olhos do nosso público para A esta hora da câmera aqui, verdade. a hora da verdade, e Poxa deixar a sua vida. mensagem final pra gente, que foi muito lindo aqui o que você acabou de falar. Olha, minha mensagem final, não tinha pensado, porque eu não sabia que você ia perguntar isso. Mas assim, de tudo que eu falei aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu olho para trás lá, né, 32 anos já, que eu saí de Minas e vim aqui para o Paraná, eu vim com um sonho. E eu vejo que o sonho nos move. O sonho, ele pode te levar muito além do que você imagina. Talvez agora e você esteja abalada nos seus sonhos, talvez você já tenha tido frustrações, tenha desistido até de algumas coisas, mas eu quero te dizer, você pode até trocar o seu sonho, mas não desista de sonhar, não desista de buscar aquilo que você quer, porque existe uma força interna dentro de nós maior do que a gente imagina. Sabe? E acredite também que existe um Deus poderoso e fiel cuidando de você. Eu sou uma pessoa de muita fé. A vida toda a fé foi a minha âncora. E eu quero deixar uma palavra que eu carrego comigo e sempre tenho assim pendurado do lado de fora no meu computador. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que nos fortalece, que me fortalece, que te fortalece. Não esqueça disso e que Deus te abençoe. Amém, que lindo, que maravilhoso. Muito obrigada por essas palavras, Mira. Obrigada por fazer parte aqui do nosso podcast. Eu fico bem feliz assim em ter mulheres tão grandes como você que estão fazendo Obrigada, parte da Mari. nossa história. A gente também está crescendo, está expandindo, mas eu não acredito no crescer a qualquer custo. Eu acho que tem que fazer muito sentido. Se não for para ter pessoas como você Não, eu participando vou aqui como convidada. Não, mas você já vai rir porque a gente vai fazer a dancinha daqui a pouco. eu não posso chorar, gente, porque eu vou ter que dançar agora, é o mico. Então você vai rir, mas assim, muito obrigada mesmo, Eu mais uma agradeço vez. de coração. E deixa suas redes sociais, ela também vai para a descrição ali no Eu YouTube, né? preciso, aliás, eu vou fazer um apelo emocionado, posso? Vai. Me sigam, por favor. Eu vou ensaiar aqui, tá? Tá. Por favor, me sigam, porque eu preciso crescer rapidamente e eu não posso impulsionar. Então, eu preciso de você ligando para 10 amigos que vão ligar para outros 20 e a gente vai fazer uma grande rede e, de repente, as minhas redes sociais vão dar aquele salto. Que tal? Convenci, não? Convenceu, acho. Ai, vocês não podem patrocinar nada, né? Não, Ou por podem? enquanto, não sei nem se pode, mas Ou eu não não tenho dinheiro, sei. então não faz diferença saber se pode ou não. Eu tô sem Independente. emprego, né, amiga? Sim, Eu amiga, tô investir na apostando carreira. tudo É. nessa jornada, porque eu acho que eu posso, de fato, contribuir e fazer Você diferença. sabe que um dia eu pensei assim, né? Eu falei, meu Deus, será que eu ia ter coragem de colocar? Tem galera que bota muito dinheiro, né? Será que eu ia ter coragem de Quem colocar tem, tanto né? dinheiro na política? Eu acho que eu ia chegar para as pessoas e eu ia falar assim: olha, exatamente como você falou, acredita em mim, tem que ser o suficiente, porque dinheiro para Dinheiro. divulgar eu não tenho. Eu sabe Não essas tem. loucuras que a gente passa, né? Mas é isso, gente. Então a gente vai deixar na descrição, tanto do YouTube do vídeo para o pessoal, Mira quanto nas redes. Gracano, sempre é o meu Graçano sem cedilha e N de navio. Mira Gracano é a minha rede no YouTube, no Instagram, no Facebook, tudo Tudo é o Mira mesmo nome. Gracano. É. Não tem TikTok, não? Tem também, Tem? Mira Ó. Gracano, tem também, tem Acha a Mira tudo. lá. Show. Então a gente vai Tem. postar um TikTok, já marca a Mira lá no nosso TikTok também e o pessoal já segue por lá. Mira, então vou fechar esse podcast agora para essa câmera aqui. Agradecer a todos que participaram, que estiveram conosco até agora, que vão compartilhar esse vídeo para mais 10 amigas, que mais 20. Mais e, 20, né? depois esses 20 para outros 30 e assim. E de repente, já daqui uma pensou? semana, tua rede dobrou, né? E foi o podcast Jornada Múltipla, porque ele tem um poder muito Uau. grande, né?
Gente, obrigado pela participação. Então é isso, as redes sociais da Mira estão aqui. Eu espero vocês, então, no episódio da semana que vem. Um beijão e até lá. Tchau, pessoal. Obrigada, viu, pela paciência. E desculpem a minha voz, que eu tô rouca de tanto falar. É verdade.